Olá, amigos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O amigo que fala nesse momento é o evangelista Tiago, para a glória de Deus. Deus tem uma palavra para mim e você sobre esse tema, sobre esse assunto. Libera o poder que há em você. Nossa segunda parte sobre esse tema, eu quero falar e se aprofundar e ter uma atitude comigo e você nesse momento, para que você podemos alcançar aquilo que Deus tem para mim e você, em nome de Jesus. Então, nessa segunda parte, eu quero falar sobre o jejum. O jejum é importante, aquele que jejum ao Senhor é importante para aquele que busca Deus, para que aquele precisa receber o milagre de Deus. Então o jejum é importante para mim e você. É importante para que você podemos alcançar e liberar o poder de Deus dentro do seu coração. E então o jejum é uma arma poderosa que também nós devemos fazer nossa parte para que o poder de Deus venha a ser é, ativado dentro do nosso coração. Então, eu quero compartilhar com você que eu e você devemos jejuar para que Deus venha abençoar a nossa vida e liberar o poder também dentro do nosso coração. E nessa segunda parte eu quero falar sobre isso, que a Bíblia diz algo muito poderoso da parte de Deus sobre o jejum. A Bíblia diz aqui em Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim e de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Então, que Deus falou a Joel aí que nós temos que converter ao Senhor, ir ao Senhor, o jejum. Nós temos que jejuar ao Senhor, com pranto, com choro, quer dizer, se humilhar. Então, quando nós jejuamos a Deus, nós se humilhamos ao Senhor e também Deus libera o poder dele dentro do coração do homem. Então, a primeira parte eu falei sobre oração, essa segunda parte eu falei sobre o jejum. Então, os dois têm que andar junto, têm que andar unidos, os dois, para poder liberar o poder de Deus dentro do seu coração. O jejum é importante. E o jejum, ele expulsa também demônio e ataca demônio também. E o poder de Deus é manifestado contra as trevas. Então, o jejum na Bíblia é importante para poder liberar o poder que há dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua vida. Então, você tem que acreditar nessa palavra, você tem que confiar que o jejum ele também vai trazer e vai liberar o poder que há dentro do seu coração, ao poder de Deus dentro da sua vida. Mas você tem que fazer esses passos para poder você alcançar e Deus abençoar a tua vida em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, os homens de Deus, os apóstolos faziam o jejum ao Senhor, se humilhando a Deus, orando a Deus, e Deus respondia a eles. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 14, versículo 23, diz assim, ó, havendo-lhe ordenado ancião em cada igreja, e tendo orado com jejum, e recomendaram ao Senhor quem havia crido. Então eles consagravam, eles oravam ao Senhor, jejuava perante Deus, e ali eles tomavam atitude perante a graça de Deus, perante as suas vidas, e ali Deus respondia. Então o jejum é uma arma poderosa, e é um poder que está dentro de nós que tem que ser ativado. E esse poder nós temos que praticar, nós temos que fazer isso dentro da nossa vida, para que o poder de Deus alcance a nossa vida, e o poder do Espírito Santo e a manifestação de Deus e o propósito de Deus, a promessa de Deus se cumpra em nossa vida, em nome de Jesus. Então eu quero falar mais sobre um pouco, um versículo de Esdras, capítulo 8, versículo 21, diz assim, ó, então eu proclamei ali um jejum junto ao rio de Ava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. Esdras, ele jejuou, tomou um jejum, fez um jejum perante Deus, para tomar uma atitude de pedir proteção a Deus, para se livrar do inimigo. Então Deus, ele quer isso de mim e você. Deus quer que nós oramos e jejuamos para ativar o poder dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro da nossa atitude. Nós temos que jejuar para a glória de Deus. E o jejum traz o poder, traz a liberação de Deus em nossa vida. É simples. Mas como é que eu posso jejuar, evangelista? É simples, só você ler a Bíblia e você vê exemplos de homens jejuando, como Jesus, como os apóstolos aí eu falei, como Esdras falou também. Homens de Deus jejuaram aí, você pode aprender. A própria Bíblia ensina sobre isso, para a glória de Deus. Então isso é importante para mim e você. Então quando Esdras ele orou ao Senhor, pediu uma atitude, e ele jejuou ali, ele orou e jejuou, ele ativou o poder dentro do coração dele. O primeiro passo, o segundo passo, ele fez o primeiro que orou, o segundo
ele jejuou. E Deus automaticamente ouviu a oração dele, ouviu a aflição dele, a atitude dele. E no versículo 8, versículo 23, em Esdras, capítulo 8, versículo 23, diz assim: assim jejuamos e buscamos o nosso Deus por isso, e ele moveu-se por nós. Olha aí, quando Esdras jejuou, buscou ao Senhor, Deus respondeu a sua oração e respondeu o seu jejum. Deus cumpriu aquilo que ele pediu, protegeu a família dele, protegeu ele de uma atitude que ele queria. Então, isso é importante para mim e você. O jejum, como eu vou repetir de novo, o jejum transfere e faz e ativa o poder de Deus dentro do seu coração, por meio do Espírito Santo, pela graça dele. Então, isso é importante para mim e você. Coloque isso no seu coração, é isso que eu quero passar para você, que o jejum é importante e libera o poder que há dentro de nós, quando a gente jejuamos e buscando ao Senhor. Então coloque isso no teu coração e confie que o jejum é a arma muito poderosa para abençoar a minha vida e a sua. E Deus, ele quer nos transformar, Deus, ele quer nos renovar. E o jejum é uma arma muito mais poderosa que você podemos imaginar. Só basta você praticar. Eu vou dar um exemplo de uma situação de um homem que tinha um filho que ele tinha uma possessão de demônio e o demônio jogava ele no fogo, jogava ele na água, jogava ele em várias situações, querendo matar aquela criança. E o pai chegou a Jesus e pediu: mestre, me ajude, meu filho está com demônio possesso. O demônio faz tudo com ele, em outras palavras, e eu não consigo resolver isso. Aí Jesus olhou para ele: e você tem fé? Eles têm, eu creio na tua palavra. E na mesma hora Jesus expulsou o demônio daquela criança. E a Bíblia diz que quando Jesus foi para um lugar reservado com os apóstolos perguntaram: mestre, como é que pode tirar aqueles demônios ali? Jesus disse: com muita oração e jejum. Então, essa oração e jejum libera o poder para a nossa vida. E o jejum combate Satanás, combate demônios. E o exemplo maior que teve foi que Jesus teve lá em Mateus capítulo 4, que Jesus estava na tentação contra Satanás e Jesus jejuou 40 dias, 40 noites lutando contra ele. Eu não estou dizendo que você tem que jejuar 40 dias, 40 noites. Você pode fazer. Agora, você tem que ter saúde. Então, o mundo espiritual é muito sério. Você pode jejuar 3, 4 dias na semana, mas o que importa é você estar ali com Deus, jejuando, e o poder de Deus vai ser liberado, vai virar uma engrenagem, um giro espiritual dentro do seu coração, da sua alma, uma ligação com os céus, e Deus vai te responder por meio do jejum. Então, eu quero que você abrace isso no teu coração e creia que o jejum traz o poder de Deus e libera o poder de Deus dentro do seu coração. Então, isso é importante para mim e você. Então, abrace isso, abrace essa mensagem e compartilhe essa mensagem para que Deus possa abençoar a tua vida. Então, o que eu tenho para dizer nessa segunda parte é isso, que o jejum libera o poder que há dentro de você para a glória de Deus. Então, o que eu tenho para dizer é isso, que Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo e compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para a próxima parte que você vai assistir sobre esse vídeo, sobre esse tema, para que você podemos crescer na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.